Oi, gente, bom dia. O Marcos aqui, tudo bem? Eu tô fazendo um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o porquê que algumas substâncias esquentam mais e mais facilmente do que outras. Por que que algumas substâncias aquecem e outras demoram mais. Então, isso tem a ver com o calor específico delas, né? E se a gente pensar numa experiência bem simples, você quando vai na feira, já reparou assim, quando você pega o pastel da mão da pessoa, o pastel parece frio, né? Aí você fala, eu posso comer. Aí você vê que por dentro ele tá quente. Então tem uma diferença entre a parte de dentro e a parte de fora, né? A parte de dentro feita de queijo tem uma substância com um calor específico menor, né? Então ele vai aquecer mais, vai variar mais a sua temperatura. A parte de fora do pastel é uma massa que é feita de é, é uma massa que tem um calor específico maior do que o queijo, né? Então ela vai ter uma variação mais lenta e demora mais para atingir a temperatura que o queijo por dentro chega. Então, essa questão de diferença de uma substância com a outra, o tempo que demora para aquecer é representada pelo calor específico dela, né, de cada uma. E isso é a mesma ideia quando a gente faz um cozido assim numa panela, né? Aí vê que a batata está mais quente do que os outros ingredientes, que a batata tem um calor específico maior. Então, tem uma experiência que a gente pode fazer, né? Que é bem simples assim também. Você pode fazer em casa. Pega duas vasilhas com água, pode ser meio litro, né? Vasilhas de meio litro, ou garrafas de meio litro, e coloca, se você tiver ou puder arrumar emprestado de alguém, né? Ou arrumar mais pra frente. Hoje em dia pode comprar pela internet também. É bolinha de gude, né? Sabe? E aí você pega uma bolinha de metal e põe na outra vasilha com água. Aí a gente vê que a bolinha de metal ela aquece mais rápido do que a bolinha de gude. Então a gente vê que o calor específico da bolinha de metal é menor, né? Então é mais fácil para ela aquecer, ela aquece mais facilmente. Por outro lado, com o passar do tempo, a gente vai vendo que o calor específico da bolinha de metal, como ele era menor e aqueceu mais rápido, ele, ele liberou menos calor para a água da vasilha do que a bolinha de gude, porque por ser um calor específico mais alto, ela tinha mais energia, mais calor, né? Dentro dela armazenada e ela liberou esse calor para a água. Então, a gente pode dizer que substâncias que têm calor específico mais alto, elas liberam mais energia, mais calor para o meio também. Elas demoram mais para aquecer, leva mais tempo, mas quando elas começam a liberar esse calor para o meio, devido à energia que tinha, elas aquecem mais o meio também, né? Isso como a gente viu na aula da semana passada, o calor ele vai do meio mais quente para o meio mais frio, da onde é mais quente para onde é mais frio. Aí a bolinha de gude, ela tem um calor específico maior, demora mais para esquentar, mas quando ela esquenta, ela fica com mais calor do que o metal. Só por comparação, o metal calor específico menor aquece mais rápido, mais facilmente, e só que tem menos calor para dar, né? Ele vai liberar menos calor para a água do que a bolinha de gude. Então, calor específico mais alto demora mais tempo para aquecer, para ter a mesma variação de temperatura, tá? Porque a água ela estava na mesma temperatura inicial nas duas vasilhas, não é isso? Então, a bolinha de gude ela demora mais tempo para ter a mesma variação de temperatura do que a de metal, mas quando ela libera o calor para a água, ela libera mais calor do que a bolinha de metal. Tem uma foto aqui desse cozido, né? Que eu falei para vocês, olha, a, uma panela com batata cozida e carne, temperos, outros ingredientes, né? E a gente vê que a batata ela aquece mais do que os outros, né? Ela fica mais quente do que a carne,
porque por ter um calor específico menor. Ah, então, é um calor específico menor, por exemplo, do que a carne, né? A carne está quente, mas ainda está menos, né? Aí, depois dessa experiência com a bolinha de gude, é muito legal se vocês puderem fazer na casa de vocês depois para vocês verem, então, o calor específico agindo, atuando no metal e no gude, que tem calores específicos diferentes. O metal aquece mais rápido, calor menor, mas tem menos calor para liberar, então ele libera também menos calor do que o gude, né? Então vamos tentar pensar, gente, qual dos copos vocês, agora já vocês que fizeram essa experiência, qual dos dois copos tem água mais quente? O copo com que foi a bolinha de gude ou o que foi a bolinha de metal? Qual dos dois ficou com água mais quente? Ao final da experiência, depois do mesmo tempo de fervura, de aquecimento, quem ficou com a água mais quente, o gude ou o metal? Quem esquentou mais rápido? A vasilha com água que tinha bolinha de gude ou a da bolinha de metal? Quem esfriou mais rápido? A água com a bolinha de gude ou a água com a bolinha de metal? Quem esfriou? Isso é depois, tá? Então, veja que é depois que ela aqueceu. É, tem tempos diferentes de aquecimento, porque o calor específico é diferente do gude e do metal, mas depois dos dois terem chegado na mesma temperatura, a água com gude e a água com metal chegaram na mesma temperatura, quem esfriou mais rápido? Isso também tem a ver com calor específico, porque da mesma forma que o gude demora mais para aquecer, ele demora mais para esfriar. Então, por isso, ele libera mais calor também, né? Porque a capacidade térmica dele. Então, ele demora mais para aquecer, mas ele demora mais para esfriar também. E ele vai soltando esse calor aos poucos. E vai soltando mais calor, então, dessa forma. Ele tem mais calor para liberar depois que ele tiver chegado naquela mesma temperatura. Então, a água com o gude esfria mais rápido, a água com o metal, a água com o gude demora mais para esfriar, e a água com metal esfria mais rápido, porque o metal, calor específico menor, aquece mais rápido e esfria mais rápido também. Então, essa questão é quem esfria mais rápido. E quem libera mais calor? A água com a bolinha de gude ou a água com a bolinha de metal? A água com a bolinha de gude, ela tem um calor específico maior. Então, o gude vai liberando esse calor específico bem devagar e vai liberando mais calor para a água do que o metal. O metal, calor específico mais baixo, aquece mais rápido, esfria mais rápido, tem menos calor para liberar. Então ele vai liberando menos calor para a água. Então tem essa questão também. Aí vamos estudar o que define o calor específico de uma substância. Então, aí se você vê, tem várias substâncias que você usa na sua casa, no seu dia a dia, né? O material, voltando um pouco só para a experiência da bolinha de gude e da bolinha de metal, o material que precisou ganhar mais calor para chegar a 100 graus Celsius liberou mais calor quando ele foi colocado em água fria. Então, quem demorou mais, quem precisou de mais calor para chegar nos 100 graus Celsius, o gude, calor específico maior. Ele liberou mais calor quando ele foi colocado na água, na vasilha com água, porque ele tinha mais calor para dar, para liberar, porque o calor específico dele é maior. Então, o calor específico é para ele atingir uma variação de temperatura. Mesmo que demore mais, mas atingindo a variação de temperatura, a substância ela vai ter mais calor para dar, para liberar, do que a de calor específico menor, porque ela ficou mais tempo também, né? Ela demora mais para absorver o calor para chegar aos 100 graus Celsius e demora mais para resfriar, então ela libera mais devagar. Então ela tem mais calor para liberar para fora do que a substância com metal, né, que é calor específico mais baixo.
Então, a substância com calor específico maior, ela libera mais calor para a água do que o metal. No copo com água ficou mais quente. O copo em que a água ficou mais quente estava um material de maior calor específico, né? Então, se o Good tem um calor específico maior, ele demora mais para chegar nos 100 graus Celsius, esfria mais devagar também, e ele demora mais tempo para chegar lá. Então, ele vai liberar mais calor, tem mais calor para liberar para a água do que o metal. Porque os materiais têm valor de calor específicos tão diferentes. Então, vamos olhar um pouco para dentro, para a constituição da matéria e para o modelo microscópico que a gente usa em temperaturas, né? Para definir temperaturas. O interior da matéria ele é formado por átomos e moléculas, né? Dentro do material depende do estado físico da matéria. Então, o estado físico interfere. O sólido é um estado onde a matéria está mais concentrada, as moléculas estão mais próximas umas das outras, e isso facilita a condução de calor até, né? E já, por exemplo, uma substância chega no estado líquido, as moléculas estão um pouco mais afastadas e vibrando mais, né? De um lado para o outro, em movimento maior, vibrando mais, porque tem mais energia, tem um pouco mais de energia do que no estado sólido. E no estado gasoso, as moléculas estão mais espaçadas ainda, vibrando mais, porque elas têm mais energia do que no estado líquido e do que no estado sólido. Então, no estado gasoso tem mais energia. A água, por exemplo, o álcool, o etílico, o ferro fundido, o forjado, né? O mercúrio, o hidrogênio, o ar seco, o vapor de água. Essas substâncias, elas variam o estado físico. No estado sólido, elas têm as moléculas mais juntas, próximas umas das outras. No estado líquido, um pouco mais afastadas. E no estado gasoso, mais afastadas ainda. Então, a temperatura, né, ela também influencia no estado físico. Então, no estado sólido, a temperatura dessas substâncias é menor. Para elas chegarem no estado líquido, a temperatura tem que subir, elas têm que aumentar a temperatura e vai estar numa temperatura maior. Então, essas substâncias, quando chegam no estado líquido, elas vão chegar numa temperatura maior. E para no estado gasoso as moléculas terem mais energia ainda, a temperatura tem que ser mais alta. Então, para passar do estado líquido para o estado gasoso, a temperatura tem que ser maior ainda do que no estado líquido. Então, a temperatura é usada para medir a energia média do movimento das moléculas. No estado sólido, as moléculas têm um movimento menor. No estado líquido, elas têm um movimento maior, elas têm mais energia de movimento. E no estado gasoso, elas têm mais energia de movimento ainda. Então, se a temperatura aumenta, a energia média de movimento das moléculas se torna maior. E elas se dilatam, aumentam seu volume e diminuem sua massa e sua densidade. Então aí a gente vai entrar num ponto que é massa por molécula. E isso define um estado físico. Então, por exemplo, a substância está no estado sólido, ela começa a receber energia e ela vai passar para o estado líquido. A energia média das moléculas dela aumenta. Com isso, ele expande, né? Dilata, a substância aumenta de volume e a densidade, que é a relação de massa por volume, ela fica menor, porque se você expande o volume, a densidade, a massa não muda, né? A massa, 1 grama, quando você fala 1 grama, é a mesma massa, né? A gente pode falar aquela comparação de 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, né? E a substância expande, ela aumenta seu volume e a densidade dela diminui. Porque na relação densidade-volume, massa dividido por volume, se o volume aumenta, a densidade diminui.
Então, se a substância passa do estado sólido para o estado líquido, a energia média das moléculas aumenta, ela expande, aumenta de volume, mas a densidade fica menor. E a densidade, ela define o estado físico, porque se a densidade da substância fica menor, é porque a massa por molécula diminui. Então, a densidade diminui, a massa por molécula diminui. Né? A substância se expande, ela aumenta de volume, a massa que tinha em cada molécula dela abaixa, diminui. Então, aí, com isso, né, a densidade fica menor. Massa por volume fica menor, tá? Massa, porque a densidade é massa dividido por volume. E no estado físico é pela densidade. Então, se a densidade diminui, se a substância passa do estado sólido para o líquido, a massa por molécula diminui. Isso na química chama número de Avogadro, né? A relação da quantidade de moléculas, de átomos em uma determinada massa, né? Massa por volume, então, no estado líquido, a relação massa por volume é menor, a densidade é menor. E no estado gasoso, e isso define a constituição da matéria nos estados físicos, então, né? No estado gasoso, a relação massa por volume fica menor ainda, porque, por exemplo, o vapor d'água, quando ele vira vapor, ele expande, ele dilata mais. Aí a massa por cada molécula de vapor de água fica menor. A massa diminui. Então, relação massa por volume diminui. A densidade diminui e essa relação massa por volume diminui. Então, a gente está definindo uma substância quando ela passa de um estado físico para o outro, a massa por volume fica menor. No estado líquido é baixa, no estado gasoso é mais baixa ainda. E isso define o estado físico. A água, por exemplo, se a gente vê a água, quando ela aquece, começa a ferver, a esquentar na chaleira, ela vira vapor, ela vai sendo liberada para a cozinha, né, para o meio. Você vê que o volume do vapor ele aumenta bastante. E a massa da água, a massa é 1 grama, né? Massa não muda. A densidade do vapor diminui. Então, o volume aumenta, densidade diminui. Então, para você formar 1 grama de vapor de água, você precisa ter uma quantidade maior de moléculas de vapor de água do que no estado líquido. Para você formar 1 grama de água em vapor de água no estado gasoso, como a densidade do vapor de água é menor do que no estado líquido, da água do estado líquido, a gente precisa de uma quantidade de moléculas maior para formar 1 grama de água no estado gasoso. Então, lembrando, o volume da água no estado gasoso aumenta, porque a água expandiu, mas a massa é a massa de 1 grama, é a mesma. A densidade do vapor de água é menor no estado gasoso, então tem menos massa por molécula. A massa por molécula no estado gasoso é menor. Então, precisa reunir mais moléculas, mais dessas moléculas, para formar 1 grama de vapor de água no estado gasoso. Para formar 1 grama, precisa ter mais moléculas, você precisa de mais. Então, a massa por molécula é menor, a densidade é menor e tem que ter um número maior de moléculas para formar 1 grama. Então, você vê que a massa por molécula, né? A gente está falando disso. Se a massa por molécula diminui, o próprio número de moléculas se torna pequeno algumas vezes ou se torna maior em outros casos, né? Isso a gente vai estudando, mas assim, se a massa por molécula diminui, a quantidade de moléculas acaba aumentando, igual o caso do vapor de água. Ele esquenta, fervendo, ele é liberado para o ar e a densidade dele fica menor. Aí a quantidade de moléculas dele vai aumentando, né? Vai ficando maior. E
a massa por molécula diminui, a densidade abaixa, a massa por molécula abaixa, a quantidade de moléculas aumenta, né? E o calor específico, ele tem a ver com isso, porque o calor específico, ele é a quantidade de calor que a substância libera ou absorve quando ela tem uma variação de temperatura. Igual a experiência da bolinha de gude e da bolinha de metal, a bolinha de gude tem um calor específico mais alto, a bolinha de metal é mais baixa, né? Então a bolinha de metal aquece mais rápido e tem menos calor para liberar para o meio. A quantidade, então você vê que se a quantidade de moléculas for alta, o calor que a gente precisa dar para essa substância para ela chegar na variação de temperatura, por exemplo, 100 graus da água, né, da experiência que a gente fez. A quantidade de calor que tem que ser dada para ela é maior, vai aumentar, porque tem uma quantidade maior de moléculas aí, né? Mas não é isso sempre que a gente vê, porque eu vou mostrar uma tabela para vocês daqui a pouco também, aonde o vapor de água, o calor específico do vapor de água é menor. Então, por que que isso ocorre? Quando a água ferve, ela vira vapor, ela é liberada. A quantidade de moléculas aumenta, né? Mas uma parte dessas moléculas, uma parte grande, acaba condensando quando encosta nas paredes, quando vira outros tipos de vapor de gases, né, reagindo no ar. O ar a gente sabe que tem outras moléculas, né, outros gases. Então essas moléculas de vapor de água acabam reagindo e virando outros vapores de ar ou condensando. E então, na verdade, a quantidade de moléculas mesmo de vapor de água que a gente tem acaba diminuindo depois. Então, é uma espécie de contração, né? A quantidade de moléculas vai diminuir, mesmo que era para ela aumentar, mas ela acaba diminuindo, né? Então, aí você vê que a massa por molécula do vapor de água era pequena, né? E a quantidade de moléculas agora do vapor de água mesmo também é pequena. Então, a gente vai ter uma quantidade menor de moléculas de vapor de água para esquentar ou para passar o seu calor para o meio, né? E o calor específico do vapor de água acaba sendo menor por isso. Porque a quantidade de moléculas de vapor de água acaba diminuindo depois de um tempo e a massa por molécula já era pequena, com uma quantidade pequena ainda de moléculas de vapor de água, o calor específico abaixa, né? Porque tem menos moléculas para passar seu calor para o meio ou para absorver ele, né? Dependendo do caso. Então, esse é um caso, o vapor de água ele tem um valor específico baixo, 0,421, mais ou menos, né? É um valor baixo se a gente comparar com o da água líquida, né? Por exemplo, se a gente pegar o do hidrogênio, né? O do próprio hidrogênio mesmo, o do vidro, essas substâncias têm calor específico maior do que o vapor de água. O álcool, né, etílico. Então, água líquida, álcool, hidrogênio gasoso, vidro, né, outras substâncias assim, o próprio gelo tem calor específico maior do que o vapor d'água. O gelo, que é o estado sólido, né? Ele tem um calor específico maior, né? Apesar dele ter ali um volume menor, pequeno, um volume pequeno, tem uma massa por molécula grande, né? Aí a densidade é grande. Como a gente viu no estado sólido, a densidade é grande, a massa por molécula no estado sólido é grande. No estado gasoso, que é vapor de água, a massa por molécula fica pequena. Mas a gente estava vendo que a quantidade de moléculas deveria aumentar, mas não é isso que ocorre, acaba diminuindo depois de um tempo, quando o vapor atinge uma determinada temperatura. E aí tem menos moléculas para aquecer ou para passar o seu calor, então o calor específico fica pequeno.
Então, a gente vê, ó, que se você reduz a quantidade de moléculas para absorver calor ou passar calor para alguém, o calor específico fica menor. E o calor específico da substância, ele fica menor mesmo, né? Por exemplo, o vapor da água, o calor específico diminui. O ar seco, o calor específico é menor do que o do vapor de água, ele diminui mais ainda, porque dilata, o ar em estado de vapor, né? Uma mistura de vapores e de gases, substâncias gasosas, dilata. É, então eles deveriam ter uma quantidade maior de moléculas, mas por condensação no ambiente, né, encostando em superfícies mais frias, ou se misturando ou reagindo com outros vapores de gases, a quantidade de moléculas acaba diminuindo e faz o calor específico ser menor, né? A massa por molécula já era pequena e a quantidade de moléculas que era grande acaba ficando pequena e diminui o calor específico. Isso ocorre então com o vapor d'água, o ar seco, né? O mercúrio. Mercúrio é bem assim. O álcool etílico, né? Ele ainda tem um calor específico meio alto, né? De 0,6, mas perto de outras substâncias ainda é pequeno, né? O álcool é em estado líquido, então ele tem uma massa por molécula maior. E isso faz ele ter uma quantidade de moléculas maior, né? No estado líquido, então aqui um ponto, né? No estado líquido, a substância ela não vira vapor, ela não é gás ainda, então ela não vai reagir com ninguém, a não ser com as paredes do recipiente, e isso pode ser, né? Isso pode ter essa reação sim, do álcool com os átomos do metal, né? Uma parte da molécula do álcool com átomos do metal do recipiente, pode ter sim. Mas aí a relação massa por molécula ainda é grande, é maior do que no estado gasoso. Então, o calor específico ainda é maior. É maior. No estado gasoso, a relação massa por molécula é menor e a quantidade de moléculas acaba diminuindo, faz o calor específico dos gases, assim que a gente conhece, ser menor. E isso a gente poderia falar pro ar seco, pro hidrogênio, pro vapor de água, né? Entre outros. Então, se o material diminui a massa, ele ainda mantém um número alto de moléculas. Isso é para alguns gases que ainda não reagem ou não condensam quando eles vão para o ambiente. A massa por molécula diminui e eles ainda mantêm um número alto de moléculas da expansão, né, da dilatação do volume quando passa do estado sólido para o estado gasoso. Então, eles precisam de mais calor para aumentar ou diminuir sua temperatura. Os gases que ainda mantêm um número alto de moléculas. Esses materiais, então, se a gente pegar, tem alguns gases que o calor específico deles ainda é alto. O do hidrogênio, por exemplo, é 3,41, o calor específico alto. Então, o hidrogênio, a massa por molécula dele é pequena, até se você olhar na tabela periódica. Mas a quantidade de moléculas do hidrogênio é grande, fica grande quando ele passa para o estado gasoso, porque o hidrogênio não reage fora. Ele é pouco reativo, né? A não ser com oxigênio. Ele vira água, mas tem que ter as condições para isso. Mas o hidrogênio ele acaba não reagindo com os gases fora, então ele mantém esse número alto de moléculas de quando ele passou para o estado gasoso. E o calor específico dele é alto, porque tem uma quantidade grande de moléculas para aquecer. Mais substâncias gasosas que o calor específico é menor é porque elas reagiram, né? As moléculas de gás condensaram ou reagiram, viraram outros gases e teve um número de moléculas menor. Aí o calor específico abaixa, porque a quantidade de calor para variar a temperatura dessas moléculas é pequena, né?
Então, aí, estes são materiais com uma densidade um pouco mais alta e requerem mais calor para aquecer ou resfriar nas mesmas condições. Então, isso a gente já está falando de algumas substâncias, por exemplo, igual o vidro. O vidro é sólido, né? Tem o pírex, o sílica, o gelo, a água líquida, a água já líquida, né? O álcool, o hidrogênio gasoso. Essas substâncias, elas têm uma massa por molécula maior. A massa por molécula é maior, a densidade é maior. Então, até o hidrogênio, quando passa para o estado gasoso, a quantidade de moléculas é pequena. Nessas substâncias, a quantidade de moléculas acaba sendo menor. A massa por molécula é maior, a densidade é maior. Então, o calor específico para variar a temperatura dessas substâncias é menor, né? Elas requerem menos calor. Ah, elas requerem mais calor. Elas requerem mais calor, porque a massa por molécula é maior, a densidade é maior e a quantidade de moléculas dessas substâncias ainda é alto, né? Não tão alto quanto no estado gasoso, mas ainda é alto. Então, a massa por molécula é grande, a densidade é grande e a quantidade de moléculas é menor do que no estado gasoso, tirando o hidrogênio, né? Que ele é um caso um pouco separado. Mas a massa por molécula ainda é menor, é maior. Então, é maior, porque a densidade é maior. A quantidade de moléculas é um pouco menor, mas a quantidade de calor que essas substâncias requerem para variar a sua temperatura é grande, fica maior, porque a massa por molécula é grande. Então você imagina quanto de calor precisa fornecer ou dar para o gelo, para o álcool, para eles transformarem de estado físico ou simplesmente para eles aumentarem a temperatura, né? Não vamos falar de calor latente ainda, só para eles aumentarem a temperatura. A quantidade de calor para o gelo aumentar um pouco a sua temperatura, para o álcool líquido aumentar um pouco a sua temperatura, para o vidro, né? O vidro pírex, a sílica aumentarem um pouco a sua temperatura, é grande porque a massa por molécula é grande, então tem muitas moléculas ali, uma massa grande para aquecer. Né? É mais ou menos como o calor específico. Se ele é maior, quanto maior o calor específico, mais calor. Quanto mais massa essas substâncias têm, maior é a energia que tem que dar para elas aquecer ou retirar delas para elas passarem o seu calor para outras substâncias, né? Então, é porque a massa por molécula é grande, a densidade é grande, a massa por molécula é grande, então essas substâncias requerem uma energia maior. Não é muito alta, a gente está falando assim, comparando. O álcool é 0,60, né? O hidrogênio, então o hidrogênio é gasoso, é 3,41, porque ele é gasoso, a quantidade de moléculas dele é maior, a massa por molécula é menor, mas a quantidade de moléculas do hidrogênio gasoso é maior. Então, o hidrogênio gasoso ele tem muitas moléculas, elas não reagem, não condensam, então ele requer uma quantidade maior de calor para esquentar ou variar a sua temperatura. Substâncias com calor específico bem baixo. Chumbo 0,030, esquenta muito rápido, esfria muito rápido também. Cobre 0,092, ferro 0,117, latão 0,090, níquel 0,103, zinco 0,093. Então são calores específicos pequenos, mas eles estão no estado sólido. Mas a densidade dessas substâncias é baixa, a massa por molécula delas é pequena. Então elas requerem menos calor para variar a sua temperatura. Tem um questionário depois que nós vamos fazer, mas assim, a quantidade de calor que uma substância absorve ou ela dá para as outras, né, passa para as outras, depende do estado físico e da densidade. A gente viu que o que define o estado físico é a densidade.
Então, a massa por molécula, se ela é grande, ela acaba, a massa por molécula diminuindo quando a substância passa do estado sólido para o líquido, passa do estado líquido para o gasoso. A massa por molécula diminui, a densidade da substância diminui. Então, a gente viu que a quantidade de moléculas é maior e no estado gasoso as substâncias perdem ou parte dessas moléculas reage ou condensa e o calor acaba sendo menor, o calor específico acaba sendo menor porque abaixa a quantidade de moléculas. No estado líquido, a massa por volume vai diminuindo, né? Ela tem essa linha mesmo de diminuir quando a gente passa de um estado físico para um estado físico maior, né? Com mais energia. A massa por volume diminui, a densidade diminui e o calor específico diminui em alguns casos. Em outros casos, aumenta, porque a água líquida, a massa por volume dela é maior do que no estado sólido, né? A água líquida, a densidade é maior, a densidade do gelo é pequena, a densidade da água líquida é maior, então o calor específico da água líquida aumenta. A massa por volume dela é maior e requerem uma quantidade maior de calor para aquecer. Além de que quando a água passa de gelo para água líquida, a quantidade de moléculas aumenta, né? Por causa da expansão, elas dilatam e a quantidade de moléculas fica maior na água líquida. Então elas requerem uma quantidade de calor maior para aquecer e passando para o estado gasoso tem a reação ou condensação de parte dessas moléculas e diminui o calor específico. Mas a quantidade de calor que precisa para aumentar a temperatura ou variar a temperatura ou passar o calor para outras substâncias depende do estado físico, depende da densidade. O calor específico, essa quantidade de calor que a substância absorve ou passa para outras substâncias, ela depende do intervalo de temperatura também, da variação. Porque para ter a mesma variação de temperatura, a gente pode lembrar da experiência da bolinha de gude do metal. Para ter a mesma variação de temperatura, você tem que, para uma das substâncias, dar mais calor do que para outra. Para a bolinha de gude, tem que dar mais calor, porque ela tem um calor específico maior. Para o metal, menos calor, porque o calor específico dele é menor. Então, para ter a mesma variação, a quantidade de calor que a gente tem que dar para as substâncias depende do calor específico. E se você tiver substâncias com o mesmo calor específico, a quantidade de calor que você tem que dar para ter a mesma variação de temperatura é igual, né? E substâncias com calor específico diferente, mas que vão atingir temperaturas diferentes. Então isso influencia também. O gude e o metal, por exemplo. O gude tem um calor específico mais alto, tem que ter mais calor para ele variar a sua temperatura. O metal, calor específico menor. A temperatura que o gude vai variar, ela é a mesma, mas se ela fosse diferente, se ela fosse menor e a temperatura do metal fosse variar, fosse maior, a quantidade de calor que a gente daria depende dessa variação, né? Por exemplo, o gude e o metal. O gude tem um calor específico maior, o metal um calor menor. Para o gude, a gente tem que dar uma quantidade de calor maior para variar a mesma temperatura que o metal. Se essa variação de temperatura for maior, ela se tornar maior, tanto para o gude como para o metal, a gente tem que dar uma quantidade de calor maior para o gude do que a gente deu antes, né? Porque a temperatura que a gente quer que ele varie vai aumentar, vai ser maior. Para o metal, a gente tem que dar uma quantidade de calor maior também. Mas para o metal, o calor específico dele é menor. Então, por isso, só a gente já teria que dar uma quantidade menor de calor para ele
chegar naquela variação. Se a gente aumentar um pouco mais essa variação do metal, o calor que a gente tem que dar tem que ser um pouco maior também, mas sempre proporcional. O good ele tem um calor específico maior, então se aumentar o calor, a variação de temperatura que a gente quer que ele tenha, tem que dar mais calor também. Então a gente fala que o calor específico, a quantidade de energia que tem que dar ou tem que retirar de uma substância. Para ela ter uma variação de temperatura, varia com a própria temperatura que a gente quer que ela varie, né? Que ela tenha essa mudança. Então vamos tentar explicar, gente, por que, que o queijo do pastel ele esquenta mais do que a massa dele pelo lado de fora. Por que, que a batata em um cozido é mais quente do que os outros ingredientes, tá? Tem uma tabela com calores específicos para vocês. Tem as relações do calor sensível e da capacidade térmica. E tem um questionário. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui, tá? Um abraço para todos e a gente se fala aí depois. Tchau, tchau.